O nosso grupo vai falar sobre a oximetolona, também conhecida como hemogenin. Para iniciar a explicação, vamos diferenciar o que são hormônios, esteroides e andrógenos. Hormônios são substâncias químicas liberadas por tipos específicos de células, que são carregados pela corrente sanguínea para agir em células-alvo, distantes ou não, para manter a estabilidade do meio interno. Exercem um efeito fisiológico de controle sobre outras células do corpo. Esteroides são hormônios derivados da molécula de colesterol lipossolúvel, com uma estrutura básica de 17 átomos de carbono, com 4 anéis ligados entre si. As ramificações da molécula vão dar origem a vários tipos de esteroides. Andrógeno é o termo genérico para qualquer composto natural ou sintético, geralmente um hormônio esteroide, que estimula ou controla o desenvolvimento e manutenção das características masculinas e vertebradas, ao ligar-se a receptores andrógenos. Isso inclui as atividades dos órgãos sexuais masculinos acessórios e o desenvolvimento das características sexuais secundárias masculinas. Os andrógenos, que foram descobertos em 1936, também são chamados de hormônios androgênicos ou testoides. São esteroides anabólicos originais, também são precursores de todos os estrógenos, os hormônios sexuais femininos. O primeiro e mais conhecido andrógeno é a testosterona. Esteroides anabolizantes androgênicos. Esteroides por quê? Porque deriva da molécula de colesterol. Anabolizantes por quê? Porque promove anabolismo, produção de tecidos. Androgênico por quê? Promove características secundárias masculinas. Separação dos esteroides anabolizantes por derivação e por classe. Derivação. Os esteroides anabolizantes podem ser divididos em 3 famílias distintas, de acordo com a sua derivação direta: testosterona, 19-NOR e DHT. A testosterona vai dar origem a alguns esteroides anabolizantes, dentre eles dianabol, turinabol, alotestin, boldenona. 19-NOR, trembolona, decanoato de nandrolona. DHT, oximetolona, oxandrolona, estanozolol, primobolan, masteron e proviron. Os esteroides anabolizantes ainda são divididos por classes 1 e 2. Classe 1 são fármacos esterificados, com ésteres enantato, propionato, decanoato, fenilpropionato e etc. Tem bastante afinidade ao receptor androgênico, logo aromatiza mais. Classe 2 são chamadas de 17-alfa-alquilados e são esteroides aos quais foram incorporados um grupamento químico aquil na posição alfa do carbono 17. Isso impede a hidroxilação do esteroide anabolizante na primeira passagem pelo fígado, fazendo com que a droga tenha que passar várias vezes por esse órgão até ser totalmente metabolizada, aumentando o tempo de vida útil e ação periférica nos tecidos musculares. As drogas mais hepatotóxicas são hemogenin, oximetolona e o winstrol, estanozolol. Perfil da droga. Hemogenin, ou oximetolona, é um derivado do DHT 17AA, classe 2. Se liga fracamente ao receptor androgênico. Grau de anabolismo 320, androgenicidade 45. Analisando a etimologia da palavra hemogenin, o hemo do nome deriva do grego e se refere a sangue. Foi criado e produzido pelo laboratório Syntex nos Estados Unidos, em 1960, para tratamento de doenças no sangue. No Brasil, atualmente é produzido e comercializado pelo laboratório Sanofi, tendo como nomes comerciais Hemogenin, Anadrol, Anapolan, Anasteron, Oxitron, Oxitovet, Anadrolic, Oxitolend, Oxibolone, Oxitol, Canestron ou simplesmente oximetolona. Hemogenin é conhecido por ser o esteroide oral mais poderoso para ganhos de massa muscular e força,
Os ganhos de peso com essa droga costumam ser muito rápidos e pouco sólidos. Por isso, muitos usuários costumam usá-lo no início de um ciclo como kickstart, sendo boa parte desses ganhos retenção de água. Imogenin também se mostrou eficaz na redução dos níveis de SHBG, o que aumenta a disponibilidade de andrógeno e testosterona livre, aumentando a eficácia de um ciclo quando combinado com outros esteroides. Atletas de força podem formar um combo poderoso combinando oximetolona, testosterona e trembolona, em doses de até 150 mg dia, sendo que doses muito maiores que essa não parecem trazer ganhos muito maiores. É usada normalmente em ciclos para ganho de massa, com doses média de 100 mg dia por 3 a 6 semanas, e sua meia-vida é de 5 a 6 horas. Alguns atletas também costumam usar essa droga combinando com algum antiestrogênico. Nas últimas semanas, deu uma dieta pré-contest para aumentar a contagem de glóbulos vermelhos, com o objetivo de reter o máximo de volume muscular. Essa droga pode ser usada por mulheres em doses de 12,5 a 50 mg por dia, com algum risco de virilização. Em indivíduos saudáveis, a administração de doses terapêuticas não tem a capacidade de aumentar a massa muscular nem a performance competitiva, pois a secreção endógena do andrógeno é inibida e o efeito líquido é desprezível. No entanto, as doses tomadas por usuários são de 10 a 100 vezes maiores do que as doses terapêuticas, dando margem ao hiperandrogenismo, mesmo que essas doses promovam o aumento da resistência, força e desenvolvimento muscular. Concomitantemente, um distúrbio hormonal é desenvolvido, com uma variedade de consequências maléficas. Alguns estudos descrevem a forma com que os esteroides anabolizantes são utilizados por atletas, a saber, ciclo, o que se refere a qualquer período de utilização de tempo em tempos, que varia de 4 a 18 semanas. A segunda, denominada pirâmide, começa com pequenas doses, aumentando progressivamente até o ápice e, após atingir esta dosagem máxima, existe a redução progressiva até o final do período. E a terceira, conhecida como stacking, uso alternado de esteroides de acordo com a toxicidade, refere-se à utilização de vários esteroides ao mesmo tempo. O blast seria o ciclo em si, com doses altas, enquanto o cruise seria a manutenção dos ganhos adquiridos com doses mais baixas, sem interromper o ciclo nunca. Mecanismo de ação: aumento da massa muscular, aumento da concentração de hemoglobina e hematócrito, aumento da retenção de nitrogênio, aumento da deposição de cálcio nos ossos e a diminuição das reservas adiposas são alguns dos efeitos anabólicos produzidos. Entre os mecanismos envolvidos no aumento da massa muscular, destacam-se aumento da síntese proteica via RNA mensageiro, através da estimulação intramuscular da expressão do gene para o IGF-1, Insulin-like Growth Factor 1, balanço nitrogenado positivo, inibição do catabolismo proteico, efeitos no sistema nervoso central e na junção neuromuscular, estímulo da formação óssea e estímulo da eritropoiese. Neste contexto, advogam-se que o uso dos EAA, a proteína ingerida, tem seus aminoácidos melhor assimilados, proporcionando retenção de nitrogênio com desenvolvimento e crescimento da massa muscular. Entretanto, esse fenômeno é temporário devido a mecanismos homeostáticos do organismo. O efeito anticatabólico do EAA é caracterizado pela competição dessas substâncias pelos receptores de glicocorticoides, que são liberados em situações de estresse durante exercícios intensos. Assim, pode-se dizer que este efeito contribui para aumentar a massa muscular, através da inibição de degradação proteica. Efeitos colaterais: pressão alta, dor de cabeça e inchaço são muito comuns, além dos colaterais devido à sua androgenicidade como acne, oleosidade e queda de cabelo. É um 17-alfa-oquilado dos mais hepatotóxicos entre os esteroides desse grupo, e também afeta o perfil lipídico negativamente. Embora seja da família dos DHT e não aromatizar, ginecomastia é muito comum, possivelmente por efeitos progestêmicos. Pode também suprimir o apetite, aumentar a resistência à insulina e a intolerância à glicose,
Isto tem o efeito de tornar a absorção dos nutrientes mais ineficientes e pode também ser um fator de redução de ganhos quando a dosagem vai até ou além de 100 mg dia. Redução do HDL e aumento do LDL, virilização, maturação em jovens pré-puberdade e fechamento das epífises precoces, ginecomastia, prolactinemia, aumento do clitóris, engrossamento da voz, inibição do eixo HPT após cessar o uso, atrofia testicular, oligospermia, alteração da libido, hepatotoxicidade, dores nos rins e fígado, além de muitos outros. Falando um pouco sobre o uso medicinal, né, do hemogenin, da oximetolona, entre esses usos está no tratamento de anemias, né, também tratamento de doenças que causam lipodistrofia, como HIV, e também para alguns outros fins bem específicos. Lembrando que no Brasil o uso de anabolizantes ele é extremamente restrito, né? Mesmo para os fins que o hemogenin é utilizado, eu não recomendaria esse tipo de droga, porque nós temos drogas melhores para tratar anemias e drogas melhores para tratar, por exemplo, uma lipodistrofia causada pelo HIV. O hemogenin ele é muito utilizado para esses fins, principalmente com algum inibidor de progestágeno, porque ele aumenta o número de glóbulos vermelhos no sangue. E com o aumento de glóbulos vermelhos no sangue, a gente aumenta o ciclo de geração de energia, né, pela via oxidativa. E aí nós temos mais aumento de força, de explosão, de desempenho em geral. Lembrando também que para o uso esportivo não é recomendado, porque cai na lista de drogas utilizadas para trapaça, né? Para aumento de performance. E então não deve ser usado para fins competitivos. Né? Eu não aconselharia porque, bom, pelo que eu entendo de uso recreacional ou para fins estéticos, mesmo que não seja para competição, eu incluiria questão de ganho de volume, de densidade muscular. E apesar do hemogenin causar um ganho de volume bem rápido e bem intenso, na mesma velocidade que ele causa ganho de volume, ele também causa efeitos colaterais. E o ganho de volume que ele causa é principalmente por retenção hídrica. Então é um volume que imediatamente após após interromper o uso de hemogenin, a gente observa que as pessoas perdem seus ganhos. Então não valeria a pena o custo-benefício devido a essa velocidade de perda de ganhos. Me apresentando, meu nome é Henrique, sou estudante de Educação Física, faço licenciatura e estou aqui por meio deste para expressar minha opinião a respeito do uso de esteroides anabolizantes. A nossa resposta vai ser de um consenso que todos nós entramos do grupo. Antes de falar se eu sou a favor ou não, eu acho que vou tentar explicar algumas coisas para enfim chegar no tema. Quando o jogador Neymar ainda jogava no Santos Futebol Clube e ele tinha sido contratado para jogar no Barcelona, os médicos jogaram na mídia que ele tinha que ganhar 5 quilos para jogar no Barcelona. E aí começou a polemizar nas redes sociais falando que ele ia fazer o uso de esteroides anabolizantes e aí eles jogaram na mídia de novo falando que ele tinha anemia, na tentativa de parar aquela falação toda. Só que é muito estranho, né? O Neymar jogava no Santos, um clube tão grande daquele, ter anemia, que lá tem fisiologistas, nutricionistas, todo um aparato técnico, então é meio controverso e fica a critério de vocês aí julgar se isso é verdadeiro ou não. Na mídia inteira, todos
a maioria fazem uso de esteroides anabolizantes, todos os atores, a maioria, né, não posso generalizar, mas os campeões de uso de anabolizantes são atletas de atletismo, atletas do UFC. Às vezes esses atletas tomam um soquinho à toa no rosto, um tapa no rosto, e o rosto deles já abre devido à pele estar muito fina com o uso de GH. A gente sabe que o GH estimula colágeno e a pele fica bem esticada, e perde bastante gordura também. Na bula do esteroide anabolizante é relatado lá várias coisas, vários pós e vários contras, e a mídia, às vezes sensacionalista, fazem questão de colocar em pauta as coisas ruins que ela causa. Não estou aqui falando que ela não causa coisas ruins, eu só estou falando que às vezes eles trazem à tona as coisas piores. Por exemplo, se a gente pegar a bula de uma Novalgina, a gente vai ver que lá está escrito: em alguns casos pode ser fatal o uso e pode levar a óbito. O preconceito é uma opinião não submetida à razão. O que eu quero dizer com isso é que às vezes a gente pega um conhecimento pela metade e generaliza ele, faz dele uma verdade, sem conhecer do assunto todo. O que eu sou contra é uma pessoa que não sabe o que está falando, cabe aqui também uma ressalva que o profissional de educação física ele não está apto para falar sobre esteroide anabolizante, porque ele não tem na grade, na matriz curricular, um ensino tão aprofundado de bioquímica, é muito pouco, embora eu não concorde. Então ele não é a pessoa mais indicada. Quem é indicado para falar sobre esse assunto é endocrinologistas, embora alguns também falam umas besteiras, mas em todo lugar vai ter profissionais bons e profissionais ruins, mas esses são os capacitados. Os esteroides anabolizantes eles foram criados para fins terapêuticos. Isso às vezes vai ter relação com ganho de massa magra. Eles foram criados para tratar doenças como doenças do sangue, prevenir câncer e tudo mais, por aí em diante. Aidético, pessoas soro positivo fazem uso de esteroides anabolizantes, inclusive fazem Blasting Cruise, fazem uso durante muito tempo e com a imunidade muito baixa. Enfim, é isso. O que eu sou contra, o que eu não tolero é pessoas que não sabem o que estão falando, falar, receitar, indicar sem saber o que está falando, e às vezes chega uma pessoa, pede opinião para alguns que sabem bem pouco e ele sai falando que é bom, que para usar. Eu não tolero isso. Se a pessoa mesmo assim quiser usar, o problema é dela, o problema não é meu. A pessoa faz o que quiser com a vida dela, com o corpo dela. Eu só não posso deixar de falar os pós nem os contras. E é isso.